Yeah, great. So let's talk now about the simple past affirmative form. Okay, on page 7, we have the simple past affirmative. Okay, guys, so the first activity, number 1, is the verbs in bold on page 6 are in the past form. Complete the chart matching them to their base form. Okay? So in the simple past, we have the regular verbs and the irregular verbs. Então, quando a gente usa o simple past, a gente tem 2 tipos de verbos. Tá? A gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, todos eles, a gente vai acrescentar na base dele, no verbo na base dele normal, no presente, a gente acrescenta o ed no final. Então, sempre quando a gente acrescentar o ed na base do verbo, ele é um verbo regular. Quando ele muda a base dele, quando eu vou colocar ele no passado, quando eu vou transferir ele para o passado, ele muda completamente a base dele, tá? Então, essa é a diferença entre o verbo regular e o verbo irregular. O verbo regular, eu sempre acrescento o ed, tá? Teacher, como que eu vou saber se eu acrescento o ed ou se ele é um verbo regular ou irregular? Praticando, lendo, tá? Não tem outra forma. Não tem uma regrinha, né? Então, é só estudando, lendo, praticando o verbo que a gente vai ver se ele é um verbo regular ou não, tá? Então, lá na página 6, no texto, a gente tinha verbos em negrito, destacados. E a gente vai relacionar se esses verbos eles são regulares ou irregulares. Ok? So, the first verb is achieve. The verb achieve is regular one. Ele é um verbo regular, certo? Como que ele fica no simple past? O que eu vou acrescentar nesse verbo? Eu vou acrescentar nele o ed. Achieve, a base dele, desse verbo, ele já termina com e. Então, eu só vou acrescentar a letra D. Achieved. Ok? Next one. Stretch. Sketch, sorry. Sketch. The verb sketch is regular one. Ok? So, I will add ed. Vou acrescentar o ed na base dele. Ok? And the next one is stop. Stop is a regular verb. Mas o verbo stop, eu vou acrescentar o ed, mas a terminação dele é consoante, vogal, consoante. Quando o verbo, na base dele, ele termina com consoante, vogal, consoante, eu duplico, tá? A última consoante. Stop it. Então, vou acrescentar mais um P. Né? Vou acrescentar o P e o ED. Ok? So, these are regular verbs. Regular verbs. Achieved, sketched, stop it. Ok? The irregular verbs. The irregular verbs, então, eles mudam a base dele. For example, the verb be, is, ou are, né? Qual que é o passado do verbo is? Passado do verbo is é? Was. Was. O passado do verbo are é? Were. Were. Então, ele muda, né? Ele mudou. Eu não acrescentei o ed. Ele mudou o verbo dele. With, ele ficou was no passado. E o verbo on, ele ficou were. Ok? Next verb, come. Come, o verbo dele
ele vai mudar, né? Vou colocar ele no simple past, ele vai mudar. Ele vai ficar came, com A. Então, ele mudou. Não acrescentei o ED, ele mudou. Come, came. Next verb, sent. Ele muda, ele fica sent, com T no final. Sent, sent. O verbo hold, ele também muda. Ele fica held, ok? Com E. Hold, held. E o verbo take também vai mudar, né? E ele vai ficar o verbo took, com 2 O's, double O, ok? Take, took. Então, ali a gente pode ver a diferença dos verbos regulares no simple past, que eu só acrescentei o D, só acrescentei o ED, dupliquei a última no consoante, vogal, consoante e acrescentei o ED. E no regular, ele mudou a base dele do verbo. Tá? Então, essa é a principal diferença dos verbos regulares e irregulares no simple past. Ok. So here we have some questions. So what's regular or similar about the verbs in the first group? Então, ali no primeiro grupo, nos verbos regulares, qual que é a semelhança entre esses verbos? Achieved, sketched, stopped. Qual que é a semelhança deles? O que eles têm em comum? Quem entendeu o simple past? O que eles têm em comum? Não entenderam, gente? Quer que eu explique de novo? O que esses verbos regulares no simple past eles têm? A base? Sketched, stopped. Não Só termina com ED. É a base. terminam com ED, né? Então, eles terminam com o ED. So, their past form, na base, no passado, né? Their past form and in ED. Então, eles terminam com ED. Ok. Next question. Is there a similarity about the verbs in the second group? In the second group, in the regular verb, is there a similarity? Tem alguma coisa que é similar neles? Eles têm alguma coisa parecida nesse grupo? No. No, because they are irregular verbs. Então, eles não têm similaridade, eles não têm nada parecido, porque eles são verbos irregulares. Ok? The next questions. Are there different past form for singular or plural subjects? Então, ali na pergunta, tem diferença no verbo se ele for no singular ou no plural? O verbo vai mudar se eu usar um sujeito no singular ou no plural? O verbo muda? Não. Só depende qual verbo, né? Vai depender qual tipo. Mas não. Iago, o único que ele vai mudar é no verbo be. Verbo be. Porque ele vai ficar was, né? E were. Mas nos outros verbos, ele não muda. Por isso que eu adoro o simple past. Porque ele não muda. É o mesmo verbo irregular para todos os sujeitos. Tá? Eu vou usar o mesmo verbo. Tanto o verbo regular como o verbo irregular, eu vou usar ele para todos os sujeitos. Tá? Ele facilita. Ele só muda no verb be, né? Ele só vai mudar, então, no verb be, no was e no were, né? No verbo irregular. Mas todos os outros, ele não vai mudar.
Okay? Okay. So we have here some tips. So pay attention. Regular verbs, spelling rules. Então, tem algumas regrinhas, né? No inglês, sempre tem algumas regrinhas. No verbo regular. Okay? So, if a verbs end in E, add D. Like, example, like it. Então, essa é uma das regrinhas do verbo regular. Se o verbo terminar com E, for example, like, eu só vou acrescentar o D, like it. Ok? A stressed syllable with a consonant, vowel, and a consonant, double the consonant and add ed. For example, stop, stop it. Então, se o verbo ele for terminar em consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar a última consoante, ok? No exemplo ali, stop, stop it. Eu acrescentei mais a última consoante para duplicar e acrescentar o ed. Next one, a consonant and Y, take off the Y and add ed. For example, try it. Ok? Então, se o verbo terminar com Y mais, olha o exemplo. Antes do Y for uma consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar o IED. Mas se antes do Y for uma vogal, se for uma vogal, eu não tiro o Y. Tá? Então, todos os verbos que terminam com Y, se antes do Y for uma consoante, eu tiro o Y e acrescento o IED. Se o verbo antes do Y for vogal, eu não tiro o Y e acrescento o ED. Tá? Então, essas são algumas rules about the regular verbs. Okay? Great, guys. So do you know the final ed in the past form of regular verbs can have different pronunciations. It varies according to the ending of the base form of the verb. Check the chart and try to pronounce this example. Ed sound, ending of the base form. Então, ali, a gente tem o ED, ele tem algumas pronúncias diferentes, né? Então, ele tem, o ED, ele pode ter um som de T, ele pode ter um som de D, ou ele pode ter um som de ID. Ok? For example, voices consonants, quando ele tem esse som de T. For example, shop it, like it, wash it, match it, miss it, mix it. Então, o ED, ele tem esse som de T. Quando ele tem o som de D, né? For example, move it, travel it, plan it, pause it, enter it, challenge. Ele termina com o som de D. E quando ele tem um som de ID, for example, decided, hated, ok? Ele só muda um pouco a pronúncia, né? So we have here the voiceless sounds make without moving your vocal cords. Então, a gente tem dois tipos ali de som. O voiceless and voiced sound, made by moving your vocal cords. Então, ali, conforme você fala o som de T, de D, você muda o som da sua voz, né? Muda as cordas vocais para dizer o T, para dizer o D, para dizer o ID, né? E isso que dá a pronúncia diferente no inglês. Ok? Great, guys. So on page 8, we have some activities to do.
to take out about your doubt. Então, agora a gente tem algumas atividades para a gente fazer para tirar essas dúvidas, ok? So on page 8, the first activity is the following box lists only regular verbs. What are their past form? Complete the chart with them, considering their final sound. Then listen and check. Então, ali a gente tem um grupo de verbos, tá? Eles estão na base dele normal. E eles têm, todos são verbos regulares, tá? Então, eu vou acrescentar o ED em todos esses verbos. Mas a gente vai ouvir esses verbos, tá? E vocês vão relacionar se eles têm o som do T no final, do D ou do ID. Okay? So let's listen and complete. Great. So let's listen and complete the chart. Okay? Iago, could you start the listening, please? Unit 5, Track 11. Stopped. Looked. Watched. Kissed. Danced. Fixed. Achieved. Called. Learned. Ordered. Managed. Used. Id. Needed. Wanted. Okay, guys. So these are the pronunciations about the regular one. Okay? So in the end of our class, I will send to you the picture. Okay? For you confirm the verbs. Great? Okay, guys. The activity number 2 is complete the sentence about the ancient Olympics with the verbs in the parents in the simple past form. Okay? So we have some verbs in the parents and we need to change in the simple past. Okay? Great. The letter A. In ancient words, sports festival, the verb is stay. Is it a regular or irregular verb? O stay é o verbo regular ou irregular? It's a regular verb, ok? Então, só vou acrescentar o ED. Teacher, mas o verbo stay, ele termina com Y. Eu preciso tirar o Y e acrescentar o IED? O verbo stay, não. Porque antes do Y é um consoante, é uma consoante. Então, eu não preciso tirar o Y, eu só vou acrescentar o ED. Ok? Stayed. In the same place, so buildings could be reused. Okay? Next one, letter B. Athletes, the verb in the parents, the verbs in the parents is come. Come is a regular or irregular verb? Como é um Irregular. Irregular, é um verbo irregular. Então, ele vai mudar a base dele e ele vai ficar came. Athletes came from across Greece to compete in everything from running to discus to boxing to horse racing. Okay? Letter C. The games, the verbs in the parent is date. Date is a regular or irregular one? Is a regular one. So add just D. Como date é um verbo regular, eu só vou acrescentar o D.
porque ele já termina, o verbo já termina com um E. Então, eu só acrescento D. Dated back 776 BC. And perhaps earlier. And the verb run. O verbo run is a regular or irregular one? Regular. Irregular, that's it. That's it, is regular. Eu leio o verbo irregular, então ele muda. Em vez de ser com U, a gente escreve ele com A, tá? Run. At least to the end of the 4th century AD. Okay? Next one, letter D. There was an idea that ancient athletes, the verb is compete. Compete is regular or irregular one? Compete is Regular. regular, great. Então, como o verbo já termina com E e ele é um verbo regular, eu só vou acrescentar o D. Competed. Just for the sake of it. But they, o verbo be, ele é um verbo regular ou irregular? Irregular. Ele é um verbo irregular, tá? Então, eu vou relacionar com o sujeito. O sujeito é they. Eu vou usar o they was or they were? They were in it for money. Okay? They were. And the last one, the letter E. Ancient officials. The verb is watch. Watch is regular or irregular? The verb is regular. So add ed, watched. Out for chatting competitors. They, the verb in the parrots is were. Verbo vestir ou usar, né? Were. Is regular or irregular one? The verb Regular. irregular. Nice, Isabela. Irregular. Então, eu vou usar o... Ele vai transformar por were. Com o IR. Deixa eu colocar aqui para vocês. Oops. Were. Okay? It's a irregular verb. Distinctive uniforms. And also the verb carry. Carry is regular or irregular one? Regular. Regular. Como ele é um verbo regular e antes do Y eu tenho uma consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar o IED. Carried. Ok? Sem o Y, acrescento o IED porque antes do Y tem uma consoante. Ok? E seeks and shields. Okay? The next one, number 3. Go back to the sentence in the activity 2. Which verbs are regular and which one are irregular one? Então, ali a gente vai marcar os verbos regulares e os verbos irregulares que a gente completou na atividade 2. Ok? So, regular verbs. Os verbos regulares que a gente mudou. Stayed, dated, competed, watched, carried. Os verbos irregulares, the irregular verbs, are came, run, were, and were. That's it, guys. Great.